Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é. Bom, o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança três dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm, em cada lançamento, 50%, ou um meio, de probabilidade de acertar um dardo no alvo. Bom, a fim de tornar o jogo mais atrativo, é isso que é pedido aqui no comando da questão, então, a fim de tornar o jogo mais atrativo, ele planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos. Então, o objetivo é esse, é que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior a 9 décimos ou 90%. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos, então ele vai aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é. Bom, essa é uma questão difícil, tá, da prova. Em geral, questões de probabilidade, ou são intermediárias ou difíceis, tá? Raramente você vai ter uma questão fácil de probabilidade. E essa questão já caiu uma muito parecida com ela, não lembro se foi no Enem 2018 ou 2019, que falava de uma rodovia, que você colocava placas de um restaurante e tal. Era uma ideia muito parecida com essa daqui, tá? Então, para quem fez provas antigas, deve ter se deparado em algum momento com essa questão e deve ter ajudado, a resolver essa daqui, tá? E eu vou resolvê-la de duas maneiras. Depois eu vou mostrar um desenho que vai ficar um pouco mais claro a segunda maneira que eu resolvi, tá? Então eu vou começar resolvendo de uma maneira bem formal, tá? E aí depois a gente vai para uma maneira um pouquinho mais tranquila, que é pela árvore de possibilidades, e depois eu mostro uma outra forma de desenhar essa árvore de possibilidades, tranquilo? Então olha só, primeira maneira para a gente resolver essa questão, tá? O que eu quero aqui é que a probabilidade de o jogador pontuar seja superior a 9 décimos, beleza? Ou 90%. Agora, quando é que ele pontua? O jogador ele pontua caso ele acerte pelo menos um dos dardos no alvo, beleza? Então, a probabilidade de pontuar, ela pode ocorrer ele acertando, Se a gente pensa num jogo com 3 dardos, pode ocorrer com ele acertando um dardo e errando 2, pode ocorrer com ele acertando 2 e errando 1, e pode ocorrer com ele acertando os 3 dardos. Ao invés de eu fazer cada uma dessas situações, eu vou pensar no complementar disso, que é a única forma de ele não pontuar, que é quando ele erra os 3 dardos. Essa é a única maneira que ele não pontua. Então eu vou usar aqui uma característica, uma propriedade de probabilidade, que é a probabilidade de um evento é sempre 1 menos a probabilidade do seu complementar. Nesse caso, se o nosso evento é o pontuar, tá? Então o complementar dele seria ele não pontuar, beleza? E o não pontuar, ele ocorre quando ele erra todos os dardos. Então eu vou transformar essa probabilidade de ele pontuar em 1 menos a probabilidade de ele não pontuar. Isso daqui vai ter que ser maior do que 9 décimos. E por que eu estou fazendo isso? Porque a probabilidade de ele não pontuar só tem uma forma de acontecer, que é ele errando o primeiro dardo, errando o segundo dardo, errando o terceiro, errando o quarto, errando o quinto, quantos forem os dardos que forem disponibilizados para aquele jogador, beleza? Então aqui o que a gente vai ter é 1 menos a probabilidade de ele não pontuar vai ser, bom, 1 meio é a chance de ele acertar um dardo no alvo. Então, se a probabilidade de ele acertar é 1 meio, a probabilidade de ele errar também vai ser 1 meio, beleza? Então, vou escrever isso aqui,
Se a probabilidade de ele acertar no alvo é 1/2, então a probabilidade de ele errar também é 1/2, beleza? Porque vai ser o complementar desse 1/2, que é 1 menos 1/2, que continua dando 1/2, 50%, 50%. Então, a probabilidade de ele não pontuar vai ser dada por 1/2 multiplicado por 1/2 multiplicado por 1/2, quantos forem os dardos que forem disponibilizados. Tá? Isso aqui seria o equivalente a ele errar o primeiro dardo. Depois, aquele outro 1/2 seria ele errar o segundo dardo. Até que eu chegasse naquele último 1/2 que está ali, que seria o equivalente a ele errar o que a gente chama aqui de enésimo dardo, beleza? Já que eu não sei quantos dardos foram disponibilizados, então eu estou considerando aqui a existência de N dardos, beleza? Bom, isso daqui tudo tem que ser maior do que 9/10, certo? Então, deixa eu subir um pouquinho isso daqui. Tá? Logo, isso aqui eu posso reescrever assim, ó. Isso é 1 menos. Quando eu multiplico 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2 n vezes, isso aqui é a mesma coisa que 1/2 elevado a n. Isso é que tem que ser maior do que 9/10, certo? Bom, daqui eu tiro que vou pegar esse menos 1/2 elevado a n, vou jogar para o lado de lá dessa minha equação e vou jogar esse 9/10 para o lado de cá. Então, vai ficar 1 menos 9/10 tem que ser maior do que 1/2 elevado a n. E vejam que isso aqui vai implicar em 1 menos 9/10 é a mesma coisa, fazer aqui no cantinho, ó. Coloco tudo sobre 10, então vai ficar 10 vezes 1, 10, menos 9, isso aqui vai dar 1/10, que é o 10%, né? É o 100% menos 90%, que vai dar 10%. E isso tem que ser maior do que 1 elevado a n é 1, e 2 elevado a n, 2 elevado a n. Então, vai ficar isso aqui. Daqui agora, eu passo esse 2 elevado a n multiplicando aqui e passo 10 multiplicando lá. E aí eu chego que o 2 elevado a n tem que ser maior do que 10. Logo, o primeiro n que satisfaz essa condição é o 4. Porque se eu pego 2 elevado ao cubo, dá 8, então ainda não superou o 10, mas 2 elevado à quarta já supera o 10, porque dá 16. Logo, para que isso daqui, que é a probabilidade de ele pontuar, supere os 90%, eu preciso de pelo menos 4 dardos. Logo, a alternativa correta aqui dessa questão é a letra B de bola. Beleza? Bom, galera, essa é a maneira mais formal da gente entender esse problema, tá? Que é bem pela definição mesmo, usando propriedade e probabilidade. Enfim, é uma maneira que eu me sinto seguro fazendo, mas que eu sei que talvez não seja a mais simples de você pensar lá na hora da prova. Então, uma outra forma que a gente poderia pensar nessa questão é a seguinte, ó. Eu poderia ir desenhando meio que uma árvore de possibilidades aqui, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia pensar que o primeiro dardo eu posso acertar ou eu posso errar, beleza? Se eu acerto esse primeiro dardo com uma probabilidade que é igual a 1/2. Deixa eu afinar um pouco mais esse traço aqui. Pronto. Então, eu acerto com 1/2 e eu erro com 1/2. Então, se eu só tivesse um dardo, a probabilidade de eu pontuar nesse jogo seria de 50%. Então, eu vou continuar. Eu vou pensar agora num segundo dardo, tá? Esse aqui seria o meu primeiro dardo. Agora, pensando no segundo dardo, eu poderia, tendo acertado o primeiro dardo, eu poderia acertar o segundo ou errar o segundo. Tendo errado no primeiro dardo, eu também poderia acertar o segundo, errar o segundo, beleza? Vejam que nesse caso agora, se eu for por esse caminho aqui, ó, eu pontuo, porque eu acertei os dois. Se eu for por esse caminho, eu também pontuo, porque eu acertei o primeiro. Se eu for por esse caminho, eu também pontuo, porque eu acertei o segundo. E basta eu acertar pelo menos um. O único caminho que eu não pontuo é se eu errar o primeiro e errar o segundo dardo. Então, vejam que esse caso aqui, de errar o primeiro e errar o segundo, eu teria que fazer, nesse caso, o produto de 1/2 por 1/2, que vai dar 1/4, que é a mesma coisa que 25%. Logo, a probabilidade de eu pontuar seria todo esse restante aqui, que somado daria
75%. Veja que eu ainda não atingi os 90%, mas eu já aumentei. Eu aumentei de 50% com um dardo para 75% com 2 dardos. Então, o que eu vou fazer agora é continuar essa mesma lógica, tá? Eu vou pegar aqui agora um terceiro dardo e eu vou ver se isso já superaria 90%. E vejam que, na verdade, se você entendeu essa lógica, eu nem precisaria ficar desenhando tudo isso. Bastaria eu pensar que no terceiro dardo, a única forma de eu não pontuar seria eu errando também aquele terceiro dardo. E daí eu calcularia aqui 1/2, faria esse produto de 1/2 por 1/2 por 1/2. Então, isso aqui ficaria 1/2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 1/8, que é 12,5%. Isso seria a probabilidade de ele não pontuar com 3 dardos. Logo, a probabilidade de ele pontuar com 3 dardos, eu nem preciso sair desenhando todos esses outros casos, seria o complementar do 12,5. E o complementar do 12,5 é 87,5%. Ainda não chegamos em 90%, mas estamos muito próximos disso. Então, vou fazer agora um quarto dardo. Lembrando que eu não preciso desenhar todos eles, basta eu desenhar a sequência de erros, que é o que a gente estava fazendo aqui, ó, quando a gente foi multiplicando 1/2 por 1/2 por 1/2 por 1/2, tá? E aí no quarto dardo, se ele errar, vai ficar aqui também 1/2, e aí esse produto de 1/2 por 1/2 por 1/2 vai ser 1/2 a quarta, que é a mesma coisa que 1/16avos, e esse 1/16avos, ele vai ser igual a metade de 2,5, 6,25%. Ou seja, a probabilidade de ele errar os 4 dardos que forem disponibilizados seria de 6,25. Logo, a de ele acertar pelo menos um, que é esse complementar aqui, vai ser o 100% menos o 6,25%, o que vai dar 93,75%, o que já supera aqueles 9 décimos. Logo, eu precisaria disponibilizar aqui 4 dardos para tornar esse jogo mais atrativo, beleza? E uma outra maneira de vocês enxergarem isso, já deixei desenhado aqui para a gente não perder muito tempo, é assim, ó. Eu coloquei aqui de propósito 16 quadradinhos, tá? E eu fui pintando eles para vocês entenderem mais ou menos essa lógica do que vai aparecendo aqui nessa árvore de possibilidades, tá? Então, esse primeiro cenário que está aqui é para o caso em que eu tivesse só um lançamento do dardo. Tá? Eu só tivesse um dardo disponível. Então, eu acertaria metade dos casos, o que aqui está representado por 8 quadradinhos, e aqui eu erraria metade dos casos, o que está representado por outros 8 quadradinhos. No segundo dardo, se eu tivesse à disposição aqui um segundo dardo, veja que dessa metade que eu tinha acertado no primeiro dardo, eu vou acertar a metade no segundo dardo, por isso que tem uma bolinha verde ali mais escura, e eu vou errar a metade no segundo dardo. Do outro lado, que era onde eu tinha errado todos os 8 quadradinhos daquele primeiro dardo, eu acertaria a metade e eu erraria a metade. Vocês estão vendo que aqui, ó, eu pontuei em todos esses casos, porque aqui eu acertei 2 dardos, aqui eu acertei o primeiro e errei o segundo, aqui eu errei o primeiro e acertei o segundo, tá? Eu só não pontuei aqui, que é o equivalente à metade daquela metade inicial. Então, eu peguei essa metade, calculei a metade da metade, cheguei nisso aqui, que é 25%. Terceiro dardo, qual seria a única possibilidade de eu não pontuar? Seria eu pegar a metade daquela metade anterior, que seria o 12,5%. Então, quando eu chego no quarto dardo, a única possibilidade de eu não pontuar, que é quando eu erro os 4 dardos, seria a metade seria a metade da metade da metade da metade, porque eu peguei primeiro essa metade, depois calculei a metade da metade, depois a metade da metade da metade, e aí por fim eu teria a metade da metade da metade da metade. Ou seja, isso aqui equivaleria a 1/2 de 1/2 de 1/2 de 1/2, né, que seria o nosso 1/16avos, que é menor do que 10%. Logo, se isso daqui é o primeiro momento em que eu tenho o erro, né, ou o não acerto de nenhum dardo inferior a 10%, então vai ser a primeira vez em que eu vou ter aquele complemento maior do que 90%, beleza? Então, essa aqui é uma maneira um pouco mais visual de vocês entenderem, né, o que está aqui nessa árvore de possibilidades.
Mas eu, na hora da prova, como eu domino um pouco mais esse formalismo, eu prefiro resolver assim, né? Eu me sinto bem confortável resolvendo dessa maneira, e aí depois eu só confiro, sabendo que a resposta é 4, eu meio que confiro usando essa ideia que está aqui, né? Tipo, desenhando uma árvore de possibilidades para ver se está tudo certinho, tá? Mas, novamente, esse é um tipo de questão que, apesar de ser uma questão difícil, se você já fez provas antigas e aprendeu com essas provas antigas, essa questão, para um aluno que está mais bem preparado, ele poderia ter resolvido até rapidamente, porque já caiu algo muito parecido lá na prova do Enem, beleza?